Boa noite. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que, a partir deste momento, estarão conectados conosco através da internet. A Brahma Kumaris hoje é reconhecida no mundo como uma rede de centros de meditação Raja Yoga. Estes centros estão espalhados por mais de 100 países ao redor do globo, são cerca de 8.500 escolas. Todas as atividades que são oferecidas nestes locais são isentas de taxas. Isso porque elas são mantidas por doações espontâneas e também pela atividade de um grande grupo de voluntários. Para falar sobre o tema desta noite, Karma e Destino, nós convidamos Luciana Marques de Souza Ferraz, coordenadora da organização Brahma Kumaris no Brasil. Luciana tem formação na área de Sociologia e é praticante de meditação Raja Yoga há quase 4 décadas. Eu gostaria de lembrá-los que, ao lado da tela do seu computador, ou mesmo do seu aparelho móvel, há um espaço para comunicação via chat. Eu retornarei no final para compartilhar mais alguns recados e informações, e agora, então, desejo um excelente programa a todos. Boa noite. O tema de hoje é apaixonante, é um tema que é muito útil e necessário a todas as pessoas, sobre a questão do karma e se a questão do nosso destino, se nós podemos fazer alguma mudança, alguma alteração naquilo que é predestinado. Então, quando nós falamos, primeiramente, sobre karma, nós precisamos entender que karma significa ou se refere às nossas ações. Karma literalmente vem da raiz sânscrita, kar, que é o verbo fazer, escreve-se KR, e portanto karma se refere às nossas ações. Quando nós nos referimos às ações, nós automaticamente nos referimos às consequências dessas ações. Geralmente, quando as pessoas pensam em karma, elas pensam apenas na consequência negativa das ações que elas fazem. Muitas vezes, karma, inclusive, é confundido como infortúnio, alguma coisa do gênero. Mas, na verdade, é o nosso bom karma que nós estamos aqui hoje, é o nosso bom karma que vocês têm interesse em crescer espiritualmente, e, portanto, karma significa simplesmente a ação e as suas consequências, positivas, negativas ou neutras. Quando nós falamos sobre consequências, nós também estamos nos referindo a consequências que podem vir a acontecer na área intelectual, na questão emocional, nosso estado mental, na questão das nossas saúde, das nossas finanças, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos e trabalho. Portanto, o resultado, a consequência de todas as ações que nós realizamos pode acontecer em todas estas áreas. E, em geral, o que nós vemos é que esta consequência está atrelada ao tipo de ação, ou seja, ao tipo de karma que cada um de nós realiza. Ao fazer essas ações, muitos também pensam ou perguntam como é que nós podemos determinar a consequência, será que há como evitar essas consequências, ou então, será que nós podemos julgar ou predeterminar o resultado dessas ações? E eu diria que julgar o karma em relação a outras pessoas não é uma atitude espiritual, porque são muitas as variáveis que há a respeito do karma. Sem dúvida que nós podemos criar ou melhorar ou até mudar o nosso karma se nós também alterarmos a forma de pensar, a forma de agir e algumas outras variáveis que nós também veremos a seguir. O karma, ele vai depender, por exemplo, do local onde a ação é realizada. Isso vai determinar em grande parte a sua consequência. Por exemplo, se você faz a sua ação dentro de um ambiente sagrado,
por exemplo, num templo ou numa igreja, ou se você faz, digamos assim, a sua ação num bar, isso daí tem uma consequência diferente, tanto em relação às ações positivas, quanto às ações negativas. Não é? Por exemplo, se você comete um ato errado dentro de uma igreja, a consequência será maior do que se você tivesse cometido esse mesmo ato, por exemplo, num lugar, digamos assim, onde não houvesse aquela responsabilidade religiosa. Um outro aspecto também conectado à variável do karma, ao local, ou então a outros aspectos conectados ao karma, é a idade de quem faz a ação. Uma criança, ela tem algumas das suas ações relevadas, enquanto que uma pessoa adulta, uma pessoa madura, ela naturalmente assume mais responsabilidade. Um outro aspecto também conectado é o grau de instrução. Uma pessoa que não tem uma formação, que não tenha tido acesso à escolaridade, ou não tenha tido acesso a uma boa educação, embora todos nós não possamos usar isso ou qualquer outra variável como uma desculpa para fazermos uma ação errada, ou então uma ação positiva, uma boa ação, mas nós sabemos que o peso da ação recai mais sobre aqueles que têm um grau de instrução, e, portanto, mais responsabilidade sobre aquilo que eles escolhem, ou seja, suas decisões. O mesmo pode ser dito em termos do status social, ou seja, da posição que a pessoa tem na sua comunidade. Não é sendo uma posição onde ele tem mais acesso a pessoas, a uma influência e o seu comportamento também tem um papel maior na comunidade onde ele está atuando, mais a responsabilidade, portanto, maior o efeito do karma. O mesmo pode ser dito com a variável do grau de espiritualidade da pessoa. Então, uma pessoa que tenha ascendido um grau espiritual e, portanto, esteja à frente, seja exemplo para muitos outros, é como nós, inclusive, de maneira brincalhona, comentamos que atrás de cada um de nós existe um trem. E, portanto, se a locomotiva para, todos aqueles que seguem o nosso exemplo, eles também são afetados. Ainda, a relação do compromisso entre as partes, ou do parentesco entre nós, também é importante. Porque se eu afeto a minha família, por consequência, meus filhos, meus descendentes, não é? E crio um impacto, digamos, nas relações da família, isso também tem uma consequência maior, seja ela positiva, neutra ou negativa. E nós não podemos esquecer do papel dos nossos motivos e das nossas intenções. E eu repito, embora isso não anule o poder das nossas ações, que por si só tem um efeito, a intenção com a qual nós praticamos uma ação, isso terá, sem dúvida, uma consequência maior ou menor. Por exemplo, imagine se você faz uma caridade, mas a intenção dessa sua boa ação, dessa sua doação, foi ter o seu nome no quadro da ONG, ou da igreja, ou do templo que você frequenta, para que todos saibam que você fez aquela contribuição. Então, essa intenção anula, em grande parte, o benefício kármico que você estaria tendo se você tivesse feito a mesma doação, mas de uma forma desapegada, ou seja, sem buscar os frutos da ação. Um outro exemplo é, por exemplo, uma criança, ou numa briga, ou uma brincadeira, digamos, entre jovens, um sem querer atira no outro porque encontrou uma arma, por exemplo, na gaveta do quarto do pai. Naturalmente que a consequência é diferente do que
um crime premeditado, não é? Então, a intenção e os motivos têm um peso muito grande em tudo aquilo que nós experimentamos na nossa vida. Nós também acabamos de falar no início que as consequências, elas geralmente acontecem no mesmo campo, na mesma área, digamos assim. Então, vamos imaginar que você esteja pensando sobre aquilo que você experimenta no campo da sua saúde. Quer você tenha uma boa saúde, ou quer você precise melhorar a sua saúde. Nós sabemos que a saúde que nós temos hoje vai depender da saúde que nós cultivamos durante a nossa vida, ou seja, através do cuidado que nós tivemos com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com o nosso descanso, com a maneira como nós tratamos e zelamos da nossa saúde, da atenção que nós demos periodicamente a esse assunto. Porém, tem aqui um outro aspecto que eu vou voltar mais tarde, mas que dentro da nossa filosofia, e principalmente quando nós falamos de karma, tem uma variável que é importante, que nós levamos em consideração também vidas anteriores a essa. Principalmente aqueles que estão interessados em conhecer mais as filosofias orientais. Ainda assim, se você não aceita o assunto da reencarnação, você, da mesma maneira, pode tomar benefício em entender, em se aprofundar nesse tema da responsabilidade das ações. Mas, normalmente, quando nós falamos sobre o tema karma, nós nos referimos às filosofias orientais e, portanto, a reencarnação é um dado importante. Então, quando nós falamos em boa saúde ou má saúde, nós também levamos a atenção para aquilo que nós realizamos em outros momentos da nossa existência, quer dizer, em outras vidas. Por exemplo, se você foi um doador e você construiu um hospital, ou se você foi uma pessoa que dedicou parte do seu tempo, da sua vida, a cuidar de doentes, ou se você foi um prestador de serviço atencioso à sua avó, ou ao seu pai, ou algum outro familiar, ou algum outro amigo, com total dedicação, com total entrega, sem dúvida isso cria, digamos assim, um acúmulo kármico positivo muito grande. E o mesmo acontece em outras áreas da vida. Por exemplo, na questão de você nascer com mais capacidade intelectual ou menos capacidade intelectual. Isso também está conectado com a forma como você usa o seu intelecto, a sua inteligência, para que propósito você usa o seu intelecto. Você tem uma atitude de arrogância com tudo que você sabe ou pela sua capacidade intelectual, ou você tem uma atitude humilde de ajudar nas várias situações que se apresentam, ou mesmo a sua capacidade intelectual serve para algum trabalho voluntário, ou em outras vidas, ou mesmo nessa, você já fez alguma boa ação conectada a construir uma escola, ou dar aula de maneira totalmente altruísta para um grupo de pessoas interessadas e necessitadas. Então, todas essas questões influenciam não apenas na qualidade intelectual que você está usufruindo nesta vida, mas inclusive naquilo que você está criando para o futuro. O mesmo também se você nasceu numa boa família, ou quem sabe você está querendo construir uma melhor família, um melhor futuro para você. Ou mesmo na forma de você melhorar os seus relacionamentos com a família agora. É sabido que a forma como interagimos, a forma como nos relacionamos, a maneira como nós desenvolvemos e aplicamos o nosso caráter vai determinar a qualidade de família que temos. E na Índia tem um fenômeno que é muito interessante quando eles se referem ao karma criado nesse aspecto de você nascer numa boa família.
O que é uma boa família? Uma boa família é onde você é tratado com amor, onde você é bem-vindo, bem recebido, onde você tem a oportunidade de desenvolver uma boa personalidade, um bom caráter, ou mesmo onde você tem as condições socioeconômicas ideais para ter um bom desenvolvimento de todas as suas capacidades, todas as suas faculdades físicas e mentais. Mas eles têm um aspecto que é muitíssimo interessante, que é o fato de você oferecer hospitalidade às pessoas. Então, eles dizem que um hóspede é como se fosse Deus entrando na sua casa. E isso determina também esse fator da sua família. O mesmo acontece com a questão de dinheiro, riqueza. Se você utiliza dos seus bens, do seu potencial para fazer o bem, para disseminar, digamos, alegria, felicidade, se você ajuda os pobres, se você tem autocontrole na forma como você cuida do seu dinheiro, por exemplo, não gastando com supérfluos, não sendo uma pessoa avarenta, sendo uma pessoa cuidadosa em termos, por exemplo, do meio ambiente, não sendo uma pessoa dada a muitos luxos, uma pessoa mais comedida. A simplicidade é uma grande virtude que cria uma capacidade de fortuna física imensa, mesmo que você tenha muitos bens, mesmo que você tenha grande conforto, como é que você utiliza tudo isso que lhe foi oferecido pela natureza e pelo seu bom karma passado? Quando nós nos referimos a karma, nós temos também dois outros conceitos que caminham junto com esse entendimento do karma. Então, o karma, como nós já compartilhamos, se refere a conhecer o começo, o meio e o fim das nossas ações. O que me trouxe até aqui, o que eu estou realizando agora e quais as consequências para o futuro. Naturalmente que isso já implica em grande responsabilidade sobre tudo que eu faço. Então, eu disse anteriormente que quando nós falamos de karma, nós estamos diretamente nos referindo a dois outros aspectos. Um da reencarnação e o outro da responsabilidade. Porque não é possível você pensar tudo aquilo que você está vivendo agora, isto é, como usufruto de tudo aquilo que você criou, que você semeou com os seus pensamentos, palavras e ações, apenas levando em consideração essa vida. É por isso que o renascimento é um dado importante, se você quiser conhecer essa visão de karma de uma forma mais ampla. E a questão da responsabilidade sobre as suas ações. Entender que nós somos os arquitetos do nosso futuro, aquilo que nós chamamos de destino. E por isso, sim, nós somos capazes de mudar o nosso futuro, o nosso destino, se nós começarmos a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, de nos comunicarmos, a nossa forma de usar o nosso tempo e a forma de usarmos os nossos recursos de talentos, os nossos recursos financeiros e os demais recursos que nós possuímos e que estão à nossa disposição. A forma como nós utilizamos todas essas capacidades podem, inclusive, mudar o nosso destino, criando um futuro melhor. Um outro aspecto que geralmente as pessoas associam à questão do karma é o entendimento de Dharma. Dharma, em palavras simples, significa religião, mas é muito mais do que as religiões tradicionais. É o seguir as leis espirituais eternas. Então, Dharma seriam aqueles princípios positivos, eternos, que regem o comportamento humano e que regem a natureza física, na verdade, que regem o universo. Portanto, estar de acordo com o Dharma seria estar de acordo com as leis universais e criar o melhor futuro possível em termos do seu destino. Um outro aspecto que também nós gostamos de associar à questão do Dharma e do Karma
é entendermos o drama, que nós chamamos de a peça da vida. Todos nós, como atores nessa peça da existência humana, temos um intercâmbio, um interagir em termos das nossas ações, das nossas trocas, do que nós pensamos, de como usamos nosso recurso de tempo, de energia, financeiro, e, portanto, a peça da vida determina muito do nosso karma e do nosso destino. Quer dizer, não é apenas aquilo que eu faço isoladamente, não é que eu sou um ser unicamente que devo considerar o que eu faço, o que é bom para mim, as minhas ações, mas eu preciso considerar isso no grupo, na família que eu vivo, nos amigos com quem eu interajo, na comunidade a qual eu pertenço, e inclusive me perguntar, eu estou devolvendo ao mundo tudo aquilo que eu estou recebendo dele? E aí entra um aspecto importante, que é a atitude de viver essa peça, nesse drama da existência, com uma atitude altruísta, com uma atitude de servir, isto é, de dar o melhor que você tem. Uma atitude mais de doar do que tomar. E essa é uma mudança de consciência fenomenal que a espiritualidade nos inspira e nos ajuda a fazer. Nós também, muitas vezes, nos perguntamos, será que esse destino pré-determinado, ou seja, aquilo que foi pré-determinado pelo meu passado, será que pode alterar o futuro? Definitivamente sim. E um fator fundamental é o meu empenho espiritual, é o meu esforço, o esforço da mudança. E, portanto, como já foi dito, e só para que vocês conheçam um conceito muito interessante, que é o de sukarma, não apenas agir e experimentar suas consequências, mas su significa aquilo que é bom, aquilo que é positivo. Então, usar todos os seus recursos de maneira positiva. E uma outra forma de sukarma, que é aproximar as outras pessoas do divino, da sua própria espiritualidade, de Deus. Então, a forma mais elevada de sukarma é servir e, principalmente, trazendo a pessoa mais próxima da sua essência divina. Acho que nós estamos chegando no final do nosso encontro, da nossa palestra, e então nos resta dizer sobre algumas das possibilidades de nós fazermos essa transformação dessa nossa herança kármica do passado, transformação daquilo que foi negativo e também um preparo para aquilo que nós queremos continuar usufruindo, para que toda esse cofre ou essa fortuna que nós também acumulamos possa perdurar e, inclusive, melhorar daqui para frente. Então, nós normalmente dizemos que há 4 aspectos principais que interferem para que você transforme o seu karma. O primeiro, na verdade, não é uma questão de transformação. É simplesmente você se dar conta que se você não mudar, se você não se transformar, você estará recebendo a consequência de todas as ações que você realizou e muitas delas irão trazer o sofrimento. Não é? Você não fez um bom uso do tempo, da energia, dos recursos materiais, dos recursos que foram colocados a você, como o seu intelecto, como a sua saúde, então você terá que sofrer as consequências. O segundo desses aspectos é aquilo que nós chamamos de transmutação, que quer dizer o conhecimento, no momento que você passa a ficar informado de que isso funciona assim, você tem a possibilidade de transformar seu comportamento, transformar a direção da sua energia, transformar todo o uso que você tem dos vários aspectos presentes na sua vida, não é?
E algo muito importante a entender é também que essa transmutação pode acontecer de maneira especial nesse momento do tempo, porque no ciclo do tempo, da história da humanidade, nós estamos num momento onde o mundo está passando por grande transformação. Então, a nossa participação nesse aspecto também recebe um impulso positivo especial nessa época de transição. Um outro aspecto é você começar a mudar na prática as suas ações. Começar de forma consciente a agir de forma mais positiva, de acordo com os princípios universais, de acordo com as leis da espiritualidade, de acordo com o conhecimento espiritual. E nós brincamos também que o quarto aspecto é o da meditação, que é como uma borracha espiritual. Porque a meditação ela é capaz de transformar a raiz dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Você é capaz de transformar certos hábitos muito arraigados através desse poder espiritual que vem através da conexão com o seu eu superior, o seu eu interno, mais puro, mais elevado, e também com a sua conexão com Deus através do processo meditativo. Então, esses dois aspectos funcionam também como uma possibilidade maior ainda do que a transformação, mas de você acertar algumas contas negativas do passado. É por isso que depois de meditar, embora nós não falemos que a meditação é uma panaceia que cura todos os seus males, mas é muito comum que a pessoa comece a melhorar de saúde, que a pessoa comece a melhorar nos seus relacionamentos, que a pessoa comece a melhorar, inclusive, na sua situação financeira, porque ela começa a mudar a raiz desses aspectos na sua vida. Então, hoje nós trouxemos a vocês esse entendimento importante sobre o karma e esse convite para que cada um possa se tornar esse arquiteto capaz de construir o seu destino de uma forma mais consciente e mais responsável. Eu gostaria apenas de fazer 1 minuto de meditação antes de nós concluirmos. Convido todos vocês a sentarem-se numa posição confortável, a focar a sua atenção na sua respiração, para que respirações profundas, respirações conscientes possam ajudá-lo na sua concentração. E depois de alguns movimentos profundos e conscientes, experimentando o ar entrar e sair das suas narinas e percorrendo todo o seu peito, o seu tórax. Você começa a levar a atenção para o centro da sua fronte, entre as duas sobrancelhas, onde a alma, a energia viva, a energia consciente, a energia que dá vida a cada célula do seu corpo. Você leva a sua atenção para esse centro, onde a vida vibra. E comece a irradiar esses raios de paz, de amor, de leveza para todo o seu corpo, para todo o ambiente à sua volta. E nessa conexão entre você e a alma suprema, o sol espiritual,
a fonte de energia pura e positiva, o oceano de conhecimento, o oceano de todas as virtudes. Você sente que está se recarregando, se preenchendo com esta energia de boa qualidade, que lhe dá força, que lhe dá entendimento e inspiração para você fazer essa mudança interna. Lembre-se que você não está sozinho e que Deus está disponível. Na verdade, Ele está aguardando que você o use com mais frequência, mantendo-se na companhia dEle, para que você tenha a força de vontade e a determinação para melhorar mais e mais. Om Shanti. Então, agora nós responderemos algumas poucas perguntas que chegaram através do chat. Então, vamos ver quais foram as perguntas. A pergunta é: nós ajudamos os outros, algumas pessoas nos interpretam mal e nos tratam como bobos. Eu diria que não, que nós sempre, quando fazemos o bem, nós iremos fazer com que essas pessoas compreendam mais cedo ou mais tarde. Talvez no primeiro momento elas não tenham o entendimento de que nós estamos sendo sinceros, verdadeiros, mas com o tempo elas agradecerão. Naturalmente que fazer boas ações ou então querer cooperar com outros não significa ter uma atitude paternalista ou maternalista de fazer pelos outros. Ou seja, você nesse caso não estará ajudando o outro, porque o outro também deve crescer, deve amadurecer, deve criar responsabilidade. Mas, quando o seu ajudar, a sua cooperação é sincera e com uma finalidade positiva, não pode haver consequência negativa ou erro nessa atitude. Se os retornos são de curto prazo ou de longo prazo, os dois. Muitas vezes você come alguma coisa que não estava boa, por exemplo, alguma comida que com o clima quente estragou, ou mesmo alguma coisa que não se adequa bem ao seu sistema digestório e você passa mal. Isso daí é um karma imediato. Ou então, digamos assim, nós também vemos que você fala mal de alguém e não é difícil que no mesmo dia ou na mesma semana alguém fala mal de você para uma outra pessoa. Então, existem situações onde o karma é imediato ou então em curto prazo. Mas há karma que demora, não é? Que pode levar até algumas vidas para que haja o retorno. E é por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas que nós estamos tendo o primeiro encontro, mas há a sensação de que nós já conhecemos aquela pessoa há tanto tempo, porque provavelmente nós já estivemos juntos numa outra relação nessa existência ou em outra existência. Então, pode acontecer das duas formas. Muitas vezes também nós experimentamos algumas coisas boas ou ruins nessa vida, que nós não vemos a semente imediata, porque a semente ficou no passado em outra vida. Então, as duas possibilidades acontecem.
Então, essa é a última pergunta que nós, então, abordaremos. Como a lei do karma explica o fato de nós termos nascido em determinadas famílias, com determinados parentes, ou então determinados amigos, e eu completaria, inclusive, determinadas cidades, determinados países. Isso foi criado por nós. Como eu disse, nós não somos apenas o arquiteto da nossa vida do futuro, mas nós somos os arquitetos da vida que nós temos agora. Na verdade, foi uma escolha de cada um de nós, o país, a cidade, a família, o corpo, masculino ou feminino, a saúde, o grau de saúde, a beleza física, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo não foi determinada exclusivamente pela genética, mas também teve um impulso kármico. E isso acontece não porque nós tomamos decisões conscientes. Não é que você, no ventre materno, simplesmente parou e pensou, eu quero nascer nesse país, eu quero nascer nessa família. Mas a decisão que você teve a partir das ações que você realizou no passado. Foram essas ações que determinaram absolutamente tudo da sua situação atual. Então, quando nós dizemos que fomos nós que escolhemos, nós não escolhemos conscientemente, mas as ações que nós realizamos escolheram por nós. Então, fica aí o convite para aqueles que não fizeram ainda nosso curso de meditação, que possam tomar contato com ele, ou então na nossa sede de retiros da cidade de Serra Serena, da cidade de Serra Negra, a sede de retiros que nós chamamos de Serra Serena. Na cidade de Serra Negra, nós periodicamente oferecemos um retiro de final de semana inteiro sobre esse tema karma e destino. Então, esse convite para que vocês possam vir ao próximo curso, quem sabe em 2016. Então, uma boa noite.